Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele também, coube a ele nos dar mais uma oportunidade para que eu pudesse estar aqui para meditar mais um pouco da palavra dele. Palavra do nosso Senhor Jesus. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Estou no capítulo 18. Vamos lá. Está aí na tela, capítulo 18. Eu já expus do versículo 1 até o 16, que fala da prisão de Jesus. E agora, a partir do versículo 18, começa o interrogatório do Senhor. Ele vai para vai estar ali diante do sumo sacerdote. Vamos lá. Lembrando que 2 discípulos ou apóstolos seguiam a Jesus, Pedro e João, já falei isso. Quando chegou ali nas dependências ali da casa do sumo sacerdote, ali nas dependências ali, João entrou, mas Pedro ficou do lado de fora. O João, ele conversou com a criada, com a encarregada da porta, e Pedro entrou. Então pode ver que... E Pedro entrou e ficou ali nas dependências ali, naquele lugar. Então, neste exato momento, a criada que havia abrido a porta, permitindo Pedro entrar, ela perguntou a Pedro. Então, a criada, que é a Paidisque é uma jovenzinha, uma donzela, uma serva, uma jovem escrava, então, provavelmente do sumo sacerdote, uma jovem escrava, a encarregada da porta, Turoros, que é porteiro, zeladora, porteira, por aí vai, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Então ela perguntou: não és tu também um dos discípulos deste homem? Deste homem quem? Jesus. Não sou, respondeu ele. Quem responde? Pedro. Ora, os servos e os guardas, então veja bem que eram, como eu já disse no vídeo anterior, tinha um grupo de pessoas que foram lá prender Jesus. Eram os servos do sumo sacerdote, para um tipo de uma guarda pessoal, e também tinha os guardas romanos. Então eram os dois aí. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, um monte de brasas, o termo grego é antraquia, por causa do frio, então estava frio. Pissurros é o termo parecido com psique, interessante, pissurros é o termo grego, estava frio. Até porque no hemisfério norte, dia 14º dia do mês de Abib, realmente ainda está fazendo um pouquinho de frio ainda. Já passou aí o período de inverno, o inverno termina ali no mês de março, está chegando aí o início do outono, então está frio ainda. Então, 14º dia de Abib é o dia da Páscoa. Celebrava a Páscoa, então está no mês de março, abril, estava um pouquinho frio ainda, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Termaino é o termo aquentar-se, é um verbo, termaino. Aí vem a palavra termômetro, tornar quente, aquecer-se, esquentar-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos
e da sua doutrina. Olha, duas coisas que o sumo sacerdote, ele pergunta a Jesus. Pergunta a Jesus a respeito dos discípulos, quem são os seus discípulos, ou quem eram os seus discípulos, e também a respeito da doutrina. A palavra doutrina aqui, na língua grega, é didaque ou didarre. Fala do aquilo que ele estava ensinando. Claro que o sumo sacerdote sabia. Escutava Jesus direto dele. Mas, já que o interrogatório, novamente ele pergunta a respeito da doutrina que Jesus ensinava. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então Jesus respondeu corretíssimo. Toda a vida, 3 anos e meio aproximadamente aí, o que eu ensinei foi tudo público, nada escondido. Estava a multidão me escutando aí. Ensinei na sinagoga, aqui nas dependências do templo, nada falei em oculto, nada. E Jesus faz uma pergunta: por que me interrogas? Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Jesus foi logo bem pontual na sua pergunta e logo afirmação. Olha, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isso, um dos guardas, e aqui é o Ruperetes, guarda mesmo, algum dos servos do sumo sacerdote, que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Eu não vi nenhuma palavra mal criada. Na verdade, esse povo aqui era muito dolorido. Jesus não deu mal resposta. Jesus falou abertamente, pronto, acabou. Mas, como eles eram muito doloridos, aí um dos servos ali do sumo sacerdote tomou a dor para si e deu uma bofetada. A bofetada aqui, a palavra grega é rapisma. E rapisma é um golpe com a palma da mão, um tapa no rosto. Um tapa com a mão espalmada, bem no rosto de Jesus. E faz a pergunta: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus. Olha aí, Jesus faz uma réplica. E aí é um apocrinomai. Apocrinomai é responder a uma questão proposta, termo grego. Se falei mal, mal aqui é kakos. É falar mal mesmo. Dá testemunho do mal. Mal aqui não é mal com é mal com ela, é sinal de ter ferido alguém. Olha, se eu ferir alguém, dá testemunho desse ferimento. Mas se fala bem, por que me feres? Dero, por que me espancas? Então Anás aí é o sumo sacerdote que eu falei anteriormente, sumo sacerdote dos judeus, é levado ao sacerdócio por Quirino, governador da Síria, em 7 depois de Cristo. Contudo, mais tarde deposto por Valério Gratos, o procurador da Judéia, que colocou em seu lugar primeiro Ismael, filho de Fabe, e logo depois Eleazar, filho de Anás. Depois de Eleazar, o ofício passou a Simão. De Simão, em 18 depois de Cristo, a Caifás. No entanto, mesmo depois de ter sido deposto do ofício, Anás continuou a ter grande influência. Ele não era o sumo sacerdote, não era. Mas tudo bem, eles consideravam. Mas quem era realmente o sumo sacerdote era Caifás.
Então, Anás o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Interessante. A coisa estava tão feia religiosamente que tinha duas pessoas influentes ali que o povo considerava como o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Já que era só um, por que levaram Jesus para dois? Mas o fato é que a coisa estava tão assim esquisita religiosamente que tinha dois. Aí um interroga Jesus. E outra coisa, o povo considerava ele como sumo sacerdote. Vocês viram 22? É assim que falas ao sumo sacerdote? Ele não era sumo sacerdote. Quem era sumo sacerdote era Caifás. Mesmo assim, era colocado, o sumo sacerdote não era colocado por Deus, era colocado pelo império. Olha o Caifás. Caifás é gracioso. Sumo sacerdote dos judeus, nomeado para aquele ofício por Valério Grato. Quem que era Valério Grato? Procurador de Roma. Governador da Judéia após a destituição de Simão, filho de Camite, 18 depois de Cristo. E destituído em 36 depois de Cristo por Vitélio, governador da Síria, e nomeou Jonatã, filho de Anás, que era sogro de Caifás, seu sucessor. Então veja bem, quem colocava o sacerdote e tirava era o próprio governo romano e os demais. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Segunda vez Pedro nega que é discípulo de Jesus. Um dos servos, um dos operetes, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Então, um dos servos que acompanhava a escolta de soldado que foram prender Jesus lá no jardim, ele falou assim, eu te vi lá no jardim, você estava com ele, você é discípulo dele sim. E de novo Pedro negou. E aí, de novo, Pedro o negou e no mesmo instante o galo cantou. Cantar aí é fonel, é cantar mesmo. E galo é alector, o macho de qualquer ave ou um galo. E agora Jesus vai para diante de Pilatos. Depois levaram Jesus à casa de Caifás, ou melhor, de Caifás vai para Pilatos. Mas vamos primeiro. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, então ele está na casa de Caifás, e depois ele vai para a casa de Pilatos. Da casa de Caifás para o pretório. O que é o pretório? Praetorium é o quartel-general de um campo romano, tenda do comandante supremo, palácio no qual o governador ou procurador de uma província residia. Os romanos estavam acostumados a apropriar-se dos palácios já existentes e anteriormente habitado pelos reis ou príncipes. Em Jerusalém, apropriaram-se do magnífico palácio de Herodes, o Grande. O palácio que Herodes o Grande havia construído para si, e que os procuradores romanos parecem ter ocupado sempre que vinham da Cesareia a Jerusalém para tratar de negócios públicos. Então, Pilatos ele morava lá, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Que religiosidade! Matar Jesus eles podiam. Agora, entrar no pretório, que era uma área de um governador romano, eles não podiam entrar, porque ali era a área de um gentil, e se eles entrassem, eles estariam se contaminando, e contaminando não podiam comer a Páscoa, porque a Páscoa era naquele dia. Interessante. É onde chega a religiosidade. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Então Pilatos saiu, já era de manhã cedo, na verdade parece que Jesus passou a noite inteira sendo interrogado. Meu Deus, que cansaço. Então
Pilatos ele sai para atender aqueles homens e pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Oxe, foram assim rudes com o procurador Pilatos. Replicou-lhes, pois, Pilatos. E entra a primeira vez a palavra Pilatos. Pilatos aí é um nome de origem latim, armado com uma lança, que é Pilatos, sexto procurador romano de Judá e Samaria, que ordenou que Cristo fosse crucificado. Então esse já era o sexto procurador romano, porque anteriormente, até o ano 5, 6, ali a região da Judéia era governada por um rei. Roma permitiu isso. Herodes o Grande, por exemplo, era o rei ali de Jerusalém, ali da região da Judéia. Ele era rei. Só que devido a distúrbios e levantes populares ali na região da Judéia, Roma acabou intervindo e tirou o rei e começou a enviar para lá procuradores romanos. E eles na verdade residiam na Cesareia, que é uma região marítima, mas eles iam sempre para Jerusalém para julgar ou despachar alguma coisa a respeito da vida pública. Então Pilatos era esse procurador, sexto procurador romano. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então, na verdade, não era permitido aos judeus tirar a vida de ninguém, já que eles causavam tanto distúrbio. Então não era permitido eles tirarem a vida das pessoas. Eles pegavam as pessoas, julgavam e entregavam para o império. E o Império Romano é que matava. Mas parece que ainda passava por um interrogatório ali por parte do Império. Então, por isso que ele fala: a nós não nos é lícito matar ninguém. Mas em algumas vezes eles acabavam fazendo isso, como, por exemplo, a morte de Estevão. Eles não podiam tirar a vida, mas apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Interessante. Mas aqui não, a nós não é lícito matar ninguém. Por que eles não fizeram isso? Aí no 32 vem a explicação: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Então a palavra de Jesus tinha que se cumprir. E onde é que está escrito isso? Lá em Mateus, no capítulo 10, ou no capítulo 20, versículo 19. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus disse essas palavras. Então, se Jesus fosse morto a pedradas, não cumpriria a palavra dita pelo próprio Senhor. Então, para que se cumprisse a palavra dita por Jesus, que ele seria escarnecido dos gentios e seria crucificado. Então, os judeus disseram isso aqui: a nós não nos é lícito matar ninguém, porque o império não permitia. Apesar, como eu disse, em algumas vezes eles faziam isso. Pegaram aquela mulher no próprio ato, eu não sei se iam apedrejá-la, mas o fato que eles queriam fazer. Mas o fato de Estevão, esse sim, eles mataram Estevão a pedradas. Talvez o ódio era tão grande que eles ignoraram ali as leis romanas, porque eles falam: não é lícito, não é permitido matar ninguém. Mas com Jesus foi assim, porque ele tinha dito. E lá em João, nesse mesmo evangelho, capítulo 12, versículo 32, diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então, levantado no sentido de ser crucificado. Tomou
tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Então o Pilatos ele faz uma pergunta. E rei aqui realmente é Basileus, é príncipe dos judeus. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Ou seja, essa pergunta é própria de você, ou você está me fazendo essa pergunta porque outros falaram para você que eu sou? E aí o Pilatos ele replicou Pilatos: porventura sou judeu? Ou seja, eu não sei nada do seu povo. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ou seja, nas entrelinhas aqui desta réplica de Pilatos, ele está dizendo assim: alguém que falou. Eu assim, eu não sei de nada. Eu sou judeu? Não sou. Ou seja, foi o seu próprio povo que me entregou. Eles me entregaram você para mim. Está vendo? O que fizeste? Então, ou seja, essa pergunta não é minha. Foi eles que disseram que você é o rei dos judeus. Respondeu Jesus. Então Jesus responde: o que fizeste? Então Pilatos faz a pergunta, né, se ele é o rei dos judeus. Jesus replica, responde. O Pilatos faz uma réplica e Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu não vim para governar este mundo. Reino aí é basileia, substantivo, domínio, governo. O meu governo não é deste mundo. E mundo aí é cosmos. O substantivo aí, masculino, cosmos, sistema. Se o meu reino se o meu reino, basileia, fosse deste mundo, deste cosmos, os meus ministros ruperetes se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Então, lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Então, ele faz uma pergunta. Então, na verdade, Pilatos não tinha uma ideia clara a respeito de quem era Jesus. Ele não sabia muita coisa a respeito. Geralmente ele vinha ali em Jerusalém por ocasião da Páscoa, para evitar alguma rebelião, para mesmo supervisionar, mas ele não estava inteirado a respeito do costume dos judeus. Então ele, logo tu és rei, quando ele falou como ele falou de rei, eu falei assim: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele diz: olha, eu vim a este mundo. Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. Só que o reino de Jesus não é um reino visível, um reino invisível, um reino eterno. E nós cristãos somos seus súditos. O reino da luz é o reino de Jesus. Respondeu Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, verdade é aletheia. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então, diante dessa fala, Pilatos chegou à conclusão: não tem crime algum neste homem. Não tem. Então, e aí, como a multidão estava querendo mesmo a morte de Jesus, e o povo parece que estava aguardando o julgamento. Mas Pilatos, neste momento, ele não encontra nada, nenhum tipo de crime contra o império. Contra o império. Jesus não cometeu nenhum
nenhum tipo de crime contra o Império Romano, digno de morte. E aí? Então ele volta para os judeus. Ele disse: eu não acho nele crime algum. Não tem crime neste homem. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ou seja, deixaram a escolha com eles. Olha, é costume na Páscoa que eu solte um prisioneiro. Queres que eu solte a Jesus, o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Interessante, hein? Barrabás era um salteador. Então eles escolheram um assaltante, escolheram um desordeiro, um criminoso, mas solicitaram que Jesus fosse crucificado. Interessante. Está aí, Barrabás, filho de um pai ou de um mestre, que é Bar-Abá, que é o nome dele em hebraico. Inclusive ele era um judeu, Bar-Abá, ladrão cativo que os judeus pediram a Pilatos para libertar ao invés de Cristo. Então ele era um ladrão, que a palavra salteador aí é lestes, ladrão, saqueador, flibusteiro, bandido. Ou seja, o povo ali, a multidão que estava ali aguardando o julgamento, eles escolheram um bandido e solicitaram a crucificação de Jesus. Interessante. Chegamos ao final de mais um capítulo. Deixa eu voltar para a câmera principal. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí no capítulo 19, que fala a respeito da decisão de Pilatos. Qual a decisão de Pilatos diante da escolha da multidão? A multidão, ela escolheu Barrabás para que fosse solto e Jesus crucificado. Diante dessa escolha, Pilatos, ele toma a decisão. É o assunto do nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.